que foi isso? Gente do céu. Quando eu penso que esse livro não pode ficar mais doido, a autora vai lá e me prova o contrário. Bem, gente, finalmente eu acabei Era Uma Vez um Coração Partido, o primeiro volume dessa trilogia. Em inglês fica Once Upon a Broken Heart Trilogy, eu acredito eu. E, enfim, gente, que leitura doida. Eu não tenho nenhuma outra palavra que não seja doido, maluco. Em se tratando de um livro físico, eu acho que eu também deveria falar alguns pontos, né, sobre o livro em si. Já falei em um vídeo de unboxing, mas eu amo o quanto essa fonte, ela é boa. Ela não é muito pequena, ela é de um tamanho ideal. Assim, eu não sei explicar, gente, me dá tanta vontade de ler, porque tem fontes que não dá vontade de ler, né? Mas essa dá. Eu não achei o papel fino, não dá pra ver quase nada do outro lado. Sem contar, né, nesse mapa, a separação dos capítulos, essas coisas aqui, ó, que era tipo um jornal, e às vezes quando tinha uma carta, coisa do tipo, assim. Gente, muito bonito. Eu acho que ver isso fisicamente fez um pouco de diferença na experiência de ler. Por exemplo, teve uma entrevista aqui com um personagem, olha que legal. Parece mesmo como se fosse um artigo de jornal, enfim. E essa capa maravilhosa dessa edição da Gutenberg. E eu estou sem palavras, tá, Stephanie? Ela foi a autora da trilogia de Caraval. Eu nunca li Caraval, né? Mas se passa mais ou menos no mesmo universo, vamos dizer assim. Mais ou menos não, é no mesmo universo, com outros personagens. Então eu me arrisquei lendo, porque eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de ler assim desde o início pra entender tudo, pegar todos os easter eggs. Mas nesse caso eu acho que eu não tenho coragem de ler Caraval. Enfim, vamos falar um pouco da leitura. Sem falar spoilers, o que eu posso dizer é que, em resumo, esse livro é sobre uma garota. Ele tem a nossa protagonista chamada Evangeline, e ela faz um pacto com um tipo de deus que nesse mundo se chama Arcano, e ele se chama Jack, né? Ele é o príncipe de copas. Toda uma lenda sobre ele, né? Que ele vive para encontrar o amor verdadeiro dele, mas que o beijo dele é fatal, né? Então, enquanto ele tenta descobrir quem é o amor verdadeiro dele, ele mata algumas garotas com esse beijo, enfim. E a nossa Evangeline teve a brilhante ideia de fazer um pacto com ele, porque ela achava que o amor verdadeiro dela, que se chama Luke, que era o noivo da irmã dela, Marisol, estava enfeitiçado, de alguma forma e por algum motivo. Ela acreditava de verdade que Luke era apaixonado por ela e que ele estava se casando meio que à força, como se ele tivesse sido manipulado por um feitiço. Mas bem, ela não conseguia provar isso, mas também tinha que acabar com o casamento de alguma forma. Então ela fez lá um pacto com o príncipe de copas e disse, olha, dá um jeito aí desse casamento não acontecer, porque ele tá enfeitiçado e ele me ama e é isso aí. E aí o Jax fica tipo, sei. Cada magia tem seu preço, né? Eles fazem um acordo e o príncipe transforma todo mundo em pedra para que o casamento não acontecesse. A Evangeline não foi muito específica, né? Então ele deu lá o jeito dele. E aí ela vai lá conversar com ele e diz, olha, não, desfaz isso, eu tô sendo egoísta e tal, e me transforma no lugar deles. Mas se eu não me engano, esse tempo que ela fica transformada em pedra seria o que acontece em Caraval. É como se Caraval tivesse acontecido, sabe? É como se isso fosse um prefácio do que aconteceu antes de Caraval acontecer. Pelo menos eu falei muita palavra, mas é isso aí. E aí a nossa prota, de repente, é salva lá porque alguns deuses foram libertos. E, enfim, ela é conhecida como heroína porque, né, ela meio que salvou as pessoas que estavam transformadas em pedra. E, enfim, todo um rolê. Porque o tal do Luke aparentemente tinha morrido. A Marisol, que era irmã dela, nunca amou o Luke e agora tava super protetora dela. E tava uma lenda dizendo que ela era uma espécie de noiva. Como é o nome? Tipo uma noiva amaldiçoada porque aconteceu tudo aquilo no casamento dela. Então ninguém devia casar com ela. Enfim, ela é famosa. E a partir daí, com o amor dela morto, ela decide descobrir, né, uma nova vida, se apaixonar de novo, né, casar por amor. Parece que essa jornada de encontrar o amor verdadeiro dela pareceu uma toca de coelho que levou a Alice pro País da Maravilha, porque tudo nesse livro acontece. Você diz assim, ah, não, mas tem deuses.
arcanos, no caso. E aí, de repente, você se depara com reis e rainhas. De repente, você se vê com magia, objeto mágico. E aí, os deuses têm poderes. Aí você descobre um vampiro. E depois sei lá, bruxa. E depois, gente, onde estamos? Xadrez do beijo. Você já viu? Eu nunca joguei. Uma situação muito aleatória. Nossa, gente, assim, sereias. Vocês podem perceber que não tem como descrever esse livro em palavras. É isso que eu vou falar. Esses livros, eu acho que eu já vi alguém comentando, falando sobre ele, que ele é muito vibes. E eu acho que essa é a descrição certa. Ele é muito vibes. Vibes de monarquia, princesa, príncipe, vibes de fantasia, poderes, anjos não, deuses, bruxas, essas coisas. Depois vibe vampiro, vibe isso, vibe soulmate, né, alma gêmea. Aí eles falam por telepatia. Nossa, gente, que tem uma lenda, não porque ela é destinada, uma profecia no nome dela, ela nasceu pra isso. E aí uma pessoa morreu e ela é acusada injustamente. Nossa, não. Não dizer quem foi exatamente, mas assim, esses spoilers não fazem muito sentido jogado assim. E quando você lê, eu também não acho que faz sentido. Faz sentido quando você tá lendo assim, corrido. Mas se você, tipo, ler um pouquinho depois de for ler de novo, você vai ter essa exata reação. Você tá lendo, você vai dizer, tudo bem. Aí depois você vira a página e vê um lobisomem. Você vira a página e vê um vampiro. Você vira a página e tá sendo xadrez do beijo. Depois você tá vendo uma bruxa. Depois você tá vendo um deus e uma profecia. Então, assim, se eu fosse avaliar esse livro, como eu conseguiria avaliar esse livro? Porque ele tem um subgênero de romance aqui, que acredito ser entre o Jax, que é o arcano, e a nossa prota. Mas como eu disse, né, a nossa prota, ela quer ter um amor. Então, assim, ela gosta de um cara, depois gosta de outro, depois tem afinidade com outro, depois de outro, me dá agonia. Mas, enfim, ela como personagem não me prendeu muito, porque ela é muito burra. Meu Deus, que personagem burra. Não, às vezes dá vontade de entrar na história e dizer, você deixa de ser protagonista agora. Porque você, na verdade, você é protagonista, você é burra. Tudo que você faz leva a uma consequência catastrófica, tipo um caos. Sua vida já é um caos. E você faz ela piorar. E tadinho do Jax, porque ele avisa, né? Ele não pode fazer muita coisa. Ele é um deus, um arcano. Mas ele não pode fazer muita coisa, porque ele avisa e ela meio que ignora. Faz ouvido de mercador pra ele. Não, sério, gente. Tem uma cena que é com um vampiro. E o Jax ficou dizendo, fulana, não faz isso. Não faz isso, ele tá te enganando. Não faz isso, ele tá te manipulando. Não porque... E depois, quem se deu mal? O Jax, por causa de quem? Por causa dela. Porque ele quer se dar mal, mas ele, né, gosta dela. Aí ele foi lá, ficou na frente dela. E quem foi mordido foi ele. Aí, minha gente, nossa, não. Me deu uma raiva, fiquei, meu Deus. Não, mas tinha que ser ele pra construir uma cena deles dois. Ah, gente, não dá pra mim não. Pra mim tinha que ser ela mesmo. Ela tinha que sofrer, né? Enfim, todo o spoiler que eu tô meio que jogando aqui. Aí você fica, mas Mayara, o que é que esse livro aqui tem a ver com vampiros? É exatamente, aparentemente nada, né? Mas é uma história, fazer o quê? O que é que eu posso dizer? Você não vai ter, acredito eu, de ruim, você só vai ter essas 2 a 3 coisas nessa história. Primeiro, tudo que você se perguntar, 40% será respondido. Isso eu tenho certeza. Só 40, porque mais do que a metade do que você pensou, cogitou, você não vai ter a resposta. Não vai saber nem o motivo, nem a resposta, nem nada. Outra coisa que você vai ter raiva dela, assim, você vai odiar ela algumas vezes, você vai dizer, meu Deus, não ódio profundo, mas tipo assim, para de ser abestalhada, meu Deus do céu, seja girl power pelo menos uma vez na vida. Por exemplo, eu só tive orgulho dela nas últimas páginas, porque eu disse, finalmente, acho que nem o Cebolinha teria um plano tão burro e tão falível quanto você teve agora. A terceira coisa é que você não vai entender exatamente onde você tá, né? Porque aqui é um mundo fantástico, fantasioso, enfim, chama do que quiser. E aí, como eu disse, você vai olhar pro lado, vai ver um elemento mágico, você vai olhar pro outro, tem outro personagem fantástico, mágico, enfim. Mas se você não tem problema com salada de fruta, em questão de livro, não vai te incomodar. Isso é muito vibes, é como se você abrisse o Pinterest assim, e você fosse pegando todas as ideias do mundo e jogasse nessa história. A leitura é cansativa? Não. Acho que só no fim eu ficava meio assim, porque eu já tava meio que
cansada da descrição da autora. Porque, como eu disse, se em cada lugar que a protagonista pisava era um lugar totalmente diferente, tinha coisas mágicas e tudo mais, ela meio que... Eu sentia que a autora detalhava muitas coisas, sabe? E tinha umas descrições, gente, tinha umas descrições que eu não entendia. Tipo assim, não tem aqui, mas vamos dizer, cheiro de estrela. Cheiro de estrela. Estrela tem cheiro? Tipo, era um negócio muito assim, ficava tipo assim, mano... Eu consigo, eu tento, tá? Algumas coisas eu realmente consegui imaginar ou, sei lá, interpretar o que a autora quis dizer. Mas teve uns aqui que eu fiquei, o que é que ela quer dizer? Eu tenho que olhar uma fanart pra entender o que é que ela tá querendo dizer com isso aqui. Claro que o Jax é muito, 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 muito gato. Sou time Jack loiro, sim. Não que Jack cabelo azul escuro fosse ruim, mas porque ele me lembra o Luca de Alien Stage, que é o meu bias. Enfim, gente, é isso. Em questão de classificação, como é que eu classifico esse livro? Eu não consigo entender. Porque ele é bom. Ele não é muito bom. Ele não é 4 estrelas. Mas ele é bom. Só que eu demorei um pouco, assim, pra engatar nele. Mais do que outros livros 3.75. Então ele será 3.5. Pronto, é isso. Resolvi. Aí você pergunta, Mayara, você vai ler o volume 2 e 3? Quero. Mas eu quero... só pra saber mesmo como é que esses dois ficam juntos. Ou pra entender exatamente o que tá acontecendo e quem no final do livro vai estar vivo ou morto. Porque se você tem outra coisa que pode lhe incomodar, é se o livro diz que tal pessoa morreu, duvide. Essa pessoa pode reaparecer viva a qualquer momento, por qualquer motivo. É sério. Espero ver vocês nos próximos volumes dessa trilogia e tô achando que eu vou fazer um livro falando sobre ela, porque é muito engraçado. Eu tive vários pensamentos. Eu coloquei tudo num Word, numa tabela, porque eu tinha que postar isso no Twitter depois. Porque eu queria ter feito um vlog de leitura, né? Era o meu desejo, mas não rolou, né? Então foi aqui que eu decidi explanar tudo o que eu pensei durante essas últimas 100 páginas. Que é isso. Eu queria falar só isso. Não tem nem mais armazenamento. Mas, enfim.